Imagine que durante uma situação traumática você tenta formar aliados. Agora imagine também que quanto mais você cogita essa ideia, mais improvável ela parece ser. É isso que nós vamos ver no volume 3 de Battle Royale. Se vocês não viram os outros dois vídeos que eu fiz contando a história desse mangá, é importante que vocês assistam, senão vocês não vão entender nada do que está acontecendo aqui. Então vou deixar o link para essas duas histórias aqui na descrição para vocês assistirem e depois vocês voltam para cá. E eu digo que se você quiser continuar fazendo muitos aliados durante a sua vida, eu digo para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. Nós estamos quase chegando a 5 mil inscritos e eu prometi aqui nesse canal que quando nós alcançássemos 10 mil inscritos eu ia trazer a história dessa light novel aqui em formato de audiobook. Tá sendo bastante trabalhoso, mas assim que a gente chegar a 10 mil inscritos eu vou trazer esse vídeo aqui no canal. Mas se vocês já fizeram tudo isso, eu digo pra vocês sentarem, porque a série vai começar agora. A história começa exatamente onde o volume anterior parou, com o Kiriyama matando a sangue frio aquelas duas garotas. O Shuya e a Noriko eles ficam completamente aterrorizados com isso e o Shuya quer ir pra lá, só que o Kawada impede ele. O Kawada fala que ele entende o que o Shuya tá passando, só que se o Shuya surtar toda vez que um dos amigos dele for morto, isso não vai ajudar em nada, isso vai acabar matando ele ou a Noriko. Tanto o Shuya como o Kawada eles têm uma briga ali, porque o Shuya ele não entende como o Kawada tá tão tranquilo com toda essa situação, com todo esse massacre sem sentido que tá acontecendo. E é quando o Kawada revela que ele tá assim porque ele já participou desse jogo antes. Ele fala que no passado ele jogou esse jogo e ele jogou para ganhar. Ele fala que quando ele ganhou, de fato, o programa deu uma boa quantia em dinheiro para ele, fez ele mudar de cidade e que fez ele prometer que ele jamais falaria sobre o programa. Ele fala que até mesmo ganhou um autógrafo do presidente, como se isso fosse alguma coisa depois de tudo que ele passou. E depois de tudo isso, o Kawada fala que é melhor eles saírem de lá, porque provavelmente já sabem onde eles estão. A história então mostra um dos garotos daquela escola fugindo. O nome desse garoto é Seto. E ironicamente, a arma que veio naquela bolsa para ele é um garfo. Nós voltamos pro Shuya e pro Kawada, onde ele tá fazendo um curativo na perna da Noriko, que tinha levado um tiro no início da história. O Kawada explica que o pai dele tinha uma pequena clínica médica, então por isso que ele sabe fazer alguns desses procedimentos. O Kawada até explica que o pai dele foi contra quando soube que o Kawada seria levado para esse programa, só que acabaram matando o pai dele por conta disso. O Kawada questiona novamente essa ideia do Shuya de conseguir aliados, porque por mais que ele conheça essas pessoas há muito tempo, quando a vida delas está em jogo, nada mais importa. Enquanto os dois debatem sobre isso, nós vemos que o Kamon e os outros integrantes ali do programa estão ouvindo o que eles estão falando. Eles acham super irônico essa ideia do Shuya de conseguir aliados, e durante esse tempo eles começam a fazer uma espécie de aposta sobre quem vai ganhar o programa dessa edição. O Kamon ele acha que o Kiriyama vai ganhar porque até então ele tá matando todo mundo a sangue frio, ele não se machucou em nenhuma das batalhas que ele travou. Outro acha que é o Sugimura porque ele é um lutador de artes marciais, então ele provavelmente daria conta do recado. Nós voltamos então para aquele garoto, o Seto, e é quando nós vemos que ele encontrou com o Mimura e o Mimura vai começar a cuidar dele. O Mimura até zoa ele falando que ele tem um garfo como arma, né? E é quando nós vemos que o Mimura conseguiu um notebook e uma bateria, então ele fala que já tem uma ideia do que ele pode fazer para fugir dessa ilha. Nós vamos para outro lugar onde nós conhecemos uma garota chamada Yoshimi. A Yoshimi ela tá fugindo ali na floresta quando nós começamos a ver um pouco do passado dela. É dito que ela ficou um tempo andando com a Mitsuko e a Mitsuko até levou ela para um dos bordéis que ela ficava e ela acabou vendendo o corpo da garota para ela ganhar uma grana. E quando ela tá desesperada ali no meio da floresta chorando, ela acaba encontrando com o Yuji, que é o namorado dela. Os dois ficam ali juntos, eles se abraçam, tal, ele fala que vai ficar tudo tranquilo. Ela então entrega a arma que ela tem pra ele, porque toda arma que ele tem é uma faca pequena, então caso as coisas piorassem, ele poderia se defender. E quando eles estão ali conversando, ela tá feliz por ter encontrado ele, ele aponta a arma pra ela.
É revelado que quando ela saiu daquele bordel com a Mitsuko, ela foi até o cinema para assistir um filme de uma atriz que ela gostava bastante e foi lá que ela conheceu o Yuji. Voltando pro presente, quando eles estão conversando, o Yuji aponta uma arma para ela. Ele revela que ele sabe de todo esse passado que ela teve com a Mitsuko, então ele até pensa que talvez ela não esteja só manipulando ele para matar ele depois. Ela fala que não, que ela jamais pensaria isso, que ele pode até mesmo matar ela não vai ficar com raiva se ele quiser fazer isso. Só que ao mesmo tempo ele não tem coragem de fazer isso porque ele ama ela. Só que quando os dois estão meio que se reconciliando, ele acaba levando um tiro na cabeça. É revelado que quem matou ele foi a própria Mitsuko. A Yoshimi, ela começa a brigar muito com ela, só que a Mitsuko fala que ela não fez nada demais, isso é um jogo, ela se for pra jogar é pra ganhar. Só que como ela vê que a Yoshimi não tá colaborando, ela acaba matando ela também. É revelado que tanto o Shuya como o Mimura e todo mundo, eles escutam o barulho do tiro, né? Então eles percebem que de fato o povo tá jogando pra ganhar. E é quando nós vemos que o Mimura, ele conseguiu construir aquele notebook ali, montar aquele notebook, fazer ele pra funcionar, porque de fato toda a energia elétrica daquele lugar, telefones, televisões, notebooks, tá tudo desligado, tá tudo sem energia. Porém, ele fala que eles não fizeram uma limpa total ali naquela vila. Então ele conseguiu um notebook, que é o que ele está usando, uma bateria e um celular. E com aquela bateria do carro, ele conseguiu criar energia para o notebook funcionar. Então ele consegue hackear aquele lugar todo ali apenas com aquele notebook. O Seto, ele fica bastante feliz porque ele tá com o Mimura, né? Eles vão conseguir sair daquele lugar, só que ele mostra que ele tá muito assim desesperado, muito assustado. E para tentar tornar a situação um pouco menos pesada de tudo que tá acontecendo ali, o Mimura pede para ele falar da garota que o Seto gosta, que é a Fujiyushi. Ele fala que ele sempre achou ela uma garota muito bonita, muito gentil, muito amável, muito carinhosa com as outras pessoas. E mesmo ele não tendo coragem de se aproximar ou conversar com ela, ele sempre meio que apreciou a beleza dela e amou ela à distância. E quando os dois estão conversando ali, a gente percebe que chegou uma notificação pro notebook do Mimura. Então ele fica feliz e fala que tá na hora da vingança começar. Nós então vemos um pouco do passado do Mimura. É mostrado que no passado o Mimura sempre foi um garoto bem canalha. Ele ia ficar com umas garotas e depois que ele conseguiu o que ele queria, ele simplesmente dispensava as garotas sem nenhum remorso. O tio dele, que é quem criou ele basicamente, sempre falou que ele é um pouco cruel e tal, só que ele sempre viu isso como um jogo, não tinha nada demais nas coisas que ele fazia. O tio do Mimura, ele tinha uma espécie de bar, então o Mimura ficava ali por um bom tempo conversando com ele. E o tio dele não trabalhava só nesse bar, como ele também trabalhava com coisas meio que ilegais, até mesmo com hackeamento de softwares, coisas do tipo. E ele ensinou várias coisas sobre hackeamento de softwares para o Mimura. O Mimura então ele fala que como todo programa ele sim tem uma estrutura bastante assim que parece ser bem segura, bem protegida, eles deixaram certas falhas, como eu falei, da coisa da bateria, do celular, do notebook. Então ele acha que tem um jeito de hackear o sistema do programa. Primeiramente ele fala que vai ter que resolver o problema daquele colar, porque o colar é o principal dos problemas. Se eles não fizerem o que eles mandam, bum, a cabeça estoura. Só que enquanto ele está baixando um software para tentar hackear o sistema é burlado. De fato, o programa ele tem um software bastante assim avançado, então não vai ser um simples hackeamento que o Mimura vai ter que fazer, ele vai ter que ser um pouco mais detalhista em alguns aspectos. Mas então voltamos pro Shuya e pro Kawada. Eles estão conversando sobre essa ideia de novo do Shuya querer aliados. E o Kawada pergunta quem seria as pessoas que seriam aliadas, que o Shuya considera confiável o suficiente para trazer eles para perto. E os primeiros que o Shuya fala é o Mimura e o Sugimura. E é quando o Kawada fala que ele encontrou o Mimura antes de encontrar o Kawada. Só que ele fala que nenhum dos dois reagiu. Ele percebeu que o Mimura viu ele e ele sabe que o Mimura também sabe que ele viu ele. Só que nenhum dos dois reagiu, então meio que cada um seguiu o seu rumo. Nós vamos para outro lugar onde nós vemos o Sugimura. O Sugimura ele está correndo procurando uma pessoa. E é mostrado que ele tem um aparelho que mostra a localização das pessoas. Então ele sabe meio que onde está cada pessoa. Ele começa a correr por toda a cidade até que ele entra em uma das casas que ele encontra uma pessoa morta. Ele pega então uma vara de vassoura para ele conseguir se defender e fala que ele vai encontrar essa pessoa e proteger ela. Então vamos para outro lugar onde nós conhecemos uma aluna chamada Takako.
A Takako, ela tá escondida porque tem um garoto ali que tem uma besta, ou seja, se ele vê ela, ele com certeza vai matar ela. O problema é que ela vê que aquele garoto é o Nida e ele é da turma dela e ele sempre falou que ele é um cara bem pervertido, ou seja, se ele encontrar ela, provavelmente ele não vai só matar ela. O problema é que o Nida acaba vendo ela e eles começam a meio que debater ali. E o Nida fala que quem tem a arma mais forte dita as regras, então ele fala pra ela simplesmente ir até lá e tirar a roupa pra ele. Ela obviamente se recusa, ela fala que não vai ceder pra um pervertido igual ele. Só que quando ela tenta fugir, ele acaba acertando uma flecha na coxa dela. Só que ao contrário do que o Nida achava que ela ia fazer, que ia chorar, pedir pra ele não fazer isso, implorar por misericórdia, ela não faz isso. Ela simplesmente arranca a flecha da perna dela, se levanta e enfrenta o Nida de frente. Então, os dois começam a lutar. E é dessa maneira que acaba o volume 3 de Battle Royale. Battle Royale, ele continua muito intenso. Porque de fato, a ilha, ela tá toda deserta. Só que igual o Mimura falou, parece que eles não foram tão minuciosos nas horas de meio que retirar as coisas que eles pudessem usar para sair daquela ilha. Porque, por exemplo, os carros não funcionam, só que a bateria do carro ainda tá ali. Tem um notebook, beleza, o notebook tá sem carga, não tem eletricidade na ilha, então eles deixaram lá. Tem um celular, não tem sinal de celular, mas eles ainda assim deixaram lá. Então, de fato, segundo o Mimura, mesmo aquelas coisas não tendo utilidades, elas ainda são bastante úteis para ele, principalmente para ele que consegue mexer com esse aparato mais tecnológico. E eu acho muito engraçado o jeito que as armas foram selecionadas para as pessoas. É como se eles pegassem a turma que eles vão jogar pro programa e analisassem elas como se tivesse uma espécie de benefícios para uns e para outros não, saca? Porque se você for lembrar no volume 1, a arma do Shuya era um maldito bumerangue, ele não mataria ninguém que tem, por exemplo, uma fuse, saca? Ele não teria a menor chance com essa pessoa. A gente viu agora que o Seto, ele tem um garfo. O que ele faria de mal para uma pessoa com um garfo, saca? Então parece que umas pessoas eles beneficiaram e outras não. Aí você vai falar, tem pessoas que têm foice. Sim, mas vamos colocar numa mesma prateleira aqui. Pessoas que têm foice, que é uma arma mais corpo a corpo, mais de próximo, cara a cara. Aí você pega, por exemplo, o Kawada, que tem uma calibre 12, mano, não tem nem condições de você iniciar uma batalha com essa pessoa. Então, de fato, essas pessoas que têm armas, elas estão bem na fita, saca? Elas vão poder se beneficiar de todo esse proveito aí. Tem pessoas que não têm armas tão boas quanto aquelas. E conforme eu vou lendo volume por volume aqui com vocês, eu não consigo parar de pensar como o filme que fizeram do Battle Royale foi mal aproveitado. Para vocês que não sabem, eu fiz a história do filme do Battle Royale, vou deixar aqui na descrição também para vocês assistirem. E o que eu falei lá, meio que eu vou repetir aqui. No mangá, cada personagem que morre, você sente a morte deles. Então eles pegam um capítulo só para mostrar o personagem, mostrar o passado, mostrar como a pessoa é, para depois matar a pessoa. Tem um impacto, porque você de certa forma você conhece aquela pessoa. No filme, não. Tem esse personagem aqui, o Eduardo. Aí o Eduardo apareceu, ele falou 3 minutos e morre. Pô, o Eduardo não foi ninguém, saca? A própria morte do Yoshi no filme e no mangá tem um peso totalmente diferente. Então beleza, você pode falar, eles estão mostrando personagens inúteis só pra eles morrerem. Sim, mas é pra aumentar ainda mais a tensão, saca? Diferente do filme que ele colocou só como pessoas totalmente descartáveis, nesse aqui você sente o peso da morte, beleza, a pessoa você nem conhecia ela direito, mas pô, são pessoas inocentes, sabe? Igual você vê lá, mano, o cara tá puto com a menina, ele tá, mas ele jamais cruzaria essa linha de matar uma garota, principalmente a garota que ele ama. Agora outras pessoas estão cagando baldes pra isso. A pessoa que eu gosto, não gosto, dane-se, eu tenho que vencer. Matou. O próprio Kawada falou isso, tanto que é o ponto que ele jogou esse jogo pra vencer, ele não se importou com mais ninguém quando ele tava jogando isso. Então até um debate que ele tem com o Shuya acha que todas as pessoas têm salvação, o Kawada acha que também, só que dependendo muito da situação. Nós estamos no volume 3 e a Pipoca e Nanquim, eles estão lançando a versão 3 em 1 do Battle Royale, e se não me engano já lançou a primeira edição, que cumpriram os 3 primeiros volumes, né, ou seja, esses 3 vídeos que eu contei estão compilados nesses volumes que eles estão trazendo aqui para o Brasil. Mas, né, como eu já tenho essas edições mais antigas, eu vou continuar com elas. A menos que alguém me dê de presente. Também aí eu vou aceitar de bom grado. Mas diz aí o que vocês acharam dessa história. O que vocês acharam do volume 3 de Battle Royale? Vocês já leram o mangá? Já assistiram o anime? Deixa aqui nos comentários para eu saber. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. Mas então é isso, eu agradeço bastante a audiência de vocês. E até mais.